Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz, a alegria esteja presente em nossos corações, envolvendo-nos nesta vibração de amor, convidando a todos a elevar o seu pensamento a Jesus, para que nós todos sejamos agraciados com este eflúvio de amor que emana do seu coração. Dai-nos força, coragem, que possamos mantermos coesos os nossos pensamentos nas lições do Evangelho que a cada dia nos fortalece e nos enriquece. Nós estamos lendo o capítulo 5º, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item ressurreição e reencarnação. Nós estamos desdobrando esse item pela extensão dele. Hoje nós vamos ler o item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves por sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel, ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho? Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? São João capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como tantas como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Meus queridos irmãos, que este momento sublime do Evangelho possamos unir em vibrações, ofertando a Jesus a nossa gratidão e, ao mesmo tempo, rogando do Mestre a força, o amparo, o equilíbrio para todos nós. Que possamos coroarmos com as luzes benditas que os Espíritos amigos em nome de Jesus nos ofertam, sustentando os nossos propósitos no bem, alimentando-nos de muita confiança. Rogamos a Jesus por todos os nossos irmãos que ora passam por dificuldades, irmãos que passam por dores diferentes, que todos sejam amparados por sua misericórdia. Que os nossos entes queridos, familiares queridos, possam, Jesus, sentir
a força deste amor em nossos corações. E assim, Senhor, com muita alegria, iniciamos o estudo do Evangelho, as reflexões que o Evangelho nos promove nesta manhã. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos irmãos, esse capítulo é um dos capítulos mais ricos que nós temos, que vai nos explicar a causa da nossa vida, por que aqui estamos, junto com quem estamos. Agradecemos muito a Jesus por tudo que ele tem nos ensinado. Por mais simples que pareça o Evangelho de Jesus, nós sabemos que ele vai sempre ser interpretado de acordo com a maturidade do espírito, de acordo com seu conhecimento e com sua sensibilidade. O Evangelho promove em nós mudanças extraordinárias nos nossos conceitos e no nosso entendimento. Mas isso precisa ter a quiescência e a sensibilidade para compreendermos a verdade. E aí o Evangelho vem começando, São João começa a mostrar que havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Isso vai nos mostrar não sei se é uma falsa modéstia ou se é uma realidade que Nicodemos se apresenta diante de Jesus, sendo que ele era um dos discípulos mais novos e tinha uma condição de bastante inteligência, de superioridade diante dos outros. E tudo isso nos leva a grandes reflexões, porque muitas vezes essa situação de ser soberbo, de estar acima, nos retira muitas oportunidades de crescimento espiritual. No entanto, ao mesmo tempo que a gente pode ver um lado farisaico, a gente viu o interesse de Nicodemos. Ele sentia dentro de si a necessidade de estar com Jesus para compreender tudo aquilo que o mestre tanto fazia quanto trazia de conhecimento. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como nós vamos entender o reino de Deus numa época em que nós não compreendíamos nada da vida futura, não compreendíamos com clareza a reencarnação e não reconhecíamos em Jesus o Filho de Deus, enviado para nos ensinar? Tudo isso merece uma reflexão. E Nicodemos então diz: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então aqui nós vamos ver aos nossos olhos de hoje. Parece que é um estado de ignorância, mas na época era uma reflexão importante, porque como é que pode um velho voltar a nascer de novo, né? E esse nascer de novo ele tem várias nuances na explicação. E Jesus abre um leque para nós, para que a gente possa verdadeiramente compreender. Que ele diz: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Então, da água é o corpo, é o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é espírito. Então, nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso, porque o que é da carne é carne, é que nós precisamos do elemento humano de pai e mãe para nos oferecer a matéria, o óvulo, o esperma, aquilo tudo que vai compor, né,
a nossa gestação vai formar o corpo, o feto, e nós vamos ver o quanto o espermatozoide luta para alcançar um só óvulo. Então, tudo isso tem uma sabedoria divina, nada é acaso, o acaso é afastamento da lei. E nós vamos ver então que Jesus fala sobre isso. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. Nos dias atuais, eu pergunto para vocês, essa compreensão ainda é difícil? Nascimento do Espírito é Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito, isso mostra que o Espírito, ele não morre. Ele tem uma nova oportunidade de habitar um novo corpo. Então, é muito importante que a gente possa pensar que às vezes nós passamos uma reencarnação sem que o nosso espírito renasça ou nasça de novo, porque ficamos com o pensamento fechado, obnubilado, e nós não percebemos o quanto isso tem nos trazido dificuldade. Humberto de Campos nos narra com muita propriedade esse encontro de Jesus, quando Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus fala para ele que era preciso conhecer as leis, segui-la, né? E ele fala que ele conhecia as leis de Moisés e procurava segui-la. Ele tinha conhecimento. Jesus faz uma colocação extremamente importante que Humberto de Campos nos mostra, no Boa Nova. Ele nos mostra assim, Nicodemos, não basta conhecer a lei, é preciso senti-la. E para todos nós isso tem um valor. Não adianta eu saber da lei de trabalho se eu não sinto a importância dela em minha vida. Não adianta eu conhecer a lei de liberdade, a lei do amor, da justiça, da caridade, se eu não vivencio aquilo que ela narra, que ela espera de mim. E nós, espíritos, temos falado muito de leis para o outro, mas, na verdade, nós não vivenciamos essa lei, especialmente a lei do amor. Ainda vemos tanta violência, tantas injúrias, calúnias, temperamentos agressivos. Isso vai nos mostrar que nós ainda não entendemos o que é viver, nascer do Espírito, renovar o Espírito, projetar nova luz. E o Espírito, ele sopra em qualquer lugar, todos podem ouvir a sua voz, mas não sabem de onde vem. Então, nós precisamos ver que isso também ocorre com o homem que é nascido do Espírito, porque o homem que é nascido do Espírito, ele sente o valor da vida de forma diferente. Então, aqui nós vamos ver quando Nicodemos torna a perguntar: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestres em Israel e ignorais estas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? É assim que nós temos vivido. Tem pessoas que vivem na incredulidade e outros já têm a gratidão profunda de Deus como Pai. Então, nós vamos ver que nessa colocação é preciso que a gente também entenda que seja essa vida sucessiva para que nós possamos compreender que sem viver muitas existências, muitas reencarnações, nós não conseguimos avançar no campo da evolução, porque passamos a ignorar e não sentimos o valor da lei do trabalho. No item 7, Kardec nos diz assim: se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em certas traduções,
A do Espírito se substitui do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Então, veja, tudo isso são questões de interpretação. Por isso que na Igreja Católica tem o batismo da água. Então, para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso que a gente, igualmente, procure o significado da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Porque a água é um elemento divino, né? E que hoje a ciência nos mostra a sua importância. E nós vamos ver então que a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para as interpretações descabidas que hoje nós temos visto pode ser compreensível no sacerdócio organizado, que eles mudaram, né, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Isso é muito sério, né? Nicodemos foi ali encontrar com Jesus com a grande esperança de que Jesus lhe explicasse. E ele sai dali muito reflexivo quando ele fala que era preciso sentir essas leis e não apenas falar dela. Então, nós vamos ver que a reencarnação é uma lei universal. Então, nós precisamos entender que todos, em qualquer lugar do mundo, nós teremos que viver a existência terrena, que é onde nós estamos agora, os seus esclarecimentos, seu conhecimento, tudo aquilo que nós angariamos é de grande valor, mas nós não podemos perder a extensão desta lei, da lei de reencarnação. Então, aqui nós vamos ver que é importante que o espírito possa compreender o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, porque a maior parte de todos nós só nascemos na carne. Não despertamos a consciência para os verdadeiros sentidos do que é viver, do que é crescer. Então, tudo aquilo que nós estamos caminhando precisa ter um olhar diferente para que eu possa ouvir aquilo que Jesus está nos ensinando. E é por isso que essas palavras repetidas tantas vezes ganham aquiescência dentro de mim. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina. Ainda não tivemos olhos de ver nos processos de resgate e reajustamento que todos nós recebemos, especialmente por força da providência divina que nos permite educar, corrigir a todo instante, especialmente no campo do amor. Então, nós somos espíritos que precisamos entender que nós estamos caminhando cada dia mais, trocando só vestimenta carnal, para nós voltarmos ao palco das atividades humanas. Mas nós precisamos também, além de redimir os nossos erros, precisamos também avançar. E avançar é sempre aquilo que nós trazemos no campo do espírito. Ninguém avança sem amar. Ninguém avança sem compreender o valor das palavras de Jesus. Então, quando Kardec nos mostra assim, terminados os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse, eu saio de minha casa, mas a ela retornarei. Então, todos nós sabemos e precisamos saber que nós teremos uma oportunidade de nascer e reviver no mundo para novas esperanças de progresso. E eu convido a todos a refletir bastante nisso, para que aproveitemos o máximo esta experiência que Deus está nos concedendo, porque nós precisamos entender e compreender profundamente o que é a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Porque sem isso, o Evangelho não tem sentido na nossa vida, aprender tanto, sofrer, sem que a gente volte, né, nela com aquela bagagem da experiência vencida.
Então, o Evangelho é para nós um manancial de amor e a chave de todo o sentido da nossa vida. Convido a todos depois a reler este item muito importante e que nós não sejamos igual Nicodemos. Até hoje estamos questionando. Sem reflexão profunda no espírito, não somos capazes de entender, especialmente essa passagem do Evangelho. Nós agradecemos a Jesus, pedindo aos nossos benfeitores que nesta manhã eles possam nos agraciar com o passe, fortalecendo-nos no campo da esperança, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos sustente hoje e sempre, que possamos receber o passe amigo, o envolvimento amoroso dos nossos benfeitores espirituais, que eles possam nos ajudar a acordar para o Espírito que somos. Senhor Jesus, que esses fluidos renovadores renovem também a nossa água, fluidificando-a para todos nós. E que nesse campo de serenidade queremos viver procurando a paz e a harmonia íntima. Mestre, que seu amor se estenda sobre todos os nossos irmãos em humanidade. Deixamos aqui o nosso carinho, o nosso abraço, externando toda a alegria do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, sintam-se em paz, que assim seja.